Boa noite, meus amores, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao conteúdo que iniciamos semana passada, né? Nós finalizamos falando sobre as drogas. Como eu citei para vocês, elas podem trazer efeitos benéficos ao nosso organismo ou efeitos prejudiciais, né? Quando é que essas drogas vão produzir efeitos benéficos? Né, quando elas são utilizadas para ajudar na nossa composição nutricional, né, e quando elas são aplicadas com finalidades farmacêuticas, né, que nós já falamos também, eu adiantei para vocês anteriormente, que os fármacos eles podem ser utilizados para o tratamento, para diagnóstico, né, para a prevenção também de algumas patologias. Então, quando a droga é utilizada para recomposição ou composição nutricional e com propriedades farmacêuticas, né, ela vai produzir efeitos benéficos no nosso organismo. Assim como esta também vai produzir efeitos prejudiciais, né, trazendo efeitos tóxicos. No caso das drogas ilícitas, né, que nós sabemos aí, maconha, cocaína, né, o crack e o álcool também em excesso, que vai trazer efeitos indesejáveis e efeitos tóxicos ao nosso organismo, tá bom? Então, quando se fala em droga, né, dependendo da quantidade e da maneira da composição que estas são produzidas, são fabricadas, elas podem trazer efeitos benéficos ou efeitos prejudiciais ao nosso organismo, né? Então, para a gente falar sobre farmacologia, né, nós temos que compreender mecanismo de ação dos fármacos, de absorção, de distribuição, de eliminação, de usos terapêuticos, né, e também o emprego das substâncias medicamentosas. O que viriam a ser essas substâncias medicamentosas? Né, os medicamentos, como eu falei para vocês hoje, existem várias associações, né, de drogas, de substâncias, fazendo com que um medicamento ele venha, né, a ter mais de uma ação. Um exemplo, ele possa ter finalidade anti-inflamatória, analgésica, né, antimicrobiana, antibiótica, tudo isso para tentar melhorar e diminuir essas resistências que o nosso organismo já adquiriu através de pessoas que fazem uso, né, principalmente em caso de pessoas que fazem uso indiscriminado de medicamentos. Então, nós vamos falar sobre mecanismo de ação, sobre como as drogas são absorvidas, né? Como eu já falei para vocês, nós temos as drogas que passam por metabolização de primeira passagem para ser absorvidas e temos aquelas que caem diretamente na corrente sanguínea, no caso dos medicamentos injetáveis e dos sublinguais, né? Que não passam por metabolismos de primeira passagem. Nós vamos falar sobre a distribuição das drogas, como essas se distribuem no nosso organismo, como essas são eliminadas, sobre tempo de meia-vida também dos medicamentos, né? Sobre para que essas drogas são utilizadas, com que finalidade. Para isso, nós vamos estudar também as principais classes de medicamentos, né? E as principais substâncias medicamentosas que existem hoje, que são lançadas no mercado através da indústria farmacêutica. Então, quando a gente fala, eu pedi para vocês pesquisarem, né, sobre a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica, a gente vai ver, né, que a farmacodinâmica ela estuda propriamente o mecanismo de ação do fármaco e a farmacocinética ela vai estudar todas as etapas que esse medicamento ele percorre no nosso organismo, que vai desde a sua absorção até a sua completa eliminação. Quando nós falarmos também em tempo de meia-vida, né, que eu vou falar posteriormente para vocês, nós vamos ver que é o tempo que o medicamento gasta para ser reduzido 50% da sua quantidade no nosso organismo. E para que, Silmar, eu preciso saber disso? Né, através desse estudo do tempo de meia-vida, que nós sabemos de quantas em quantas horas um medicamento deve ser novamente ingerido no nosso organismo. Por isso que tem fármacos que são de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Por quê? Porque passou aquele período, a quantidade daquele medicamento já tem sido reduzida cerca de 50% no nosso organismo. Tá certo? Então, por isso que nós vamos estudar e precisamos conhecer e saber que os fármacos também eles possuem tempo de meia-vida. Ah, Silmara, por que é que uma pessoa que faz uso de medicamento controlado não pode fazer uso de bebidas alcoólicas? Né? Porque a gente sabe que existem interações medicamentosas entre medicamento e o álcool, né? Porque o álcool ele pode vir a potencializar o efeito daquele medicamento ou cortar o efeito do mesmo, né? Então, como a pessoa que faz uso de medicamento controlado faz uso contínuo, diário, né? Então, ela vai ter quantidade daquela substância sempre no seu organismo. Então,
Quando se fala em farmacologia, nós vamos falar sobre os medicamentos, sobre as propriedades desses medicamentos, sobre as interações que os mesmos podem vir a produzir no nosso organismo, né? Falaremos também um pouco sobre toxicologia, é uma disciplina, não sei se vocês já pagaram, mas que estuda o efeito das substâncias tóxicas no nosso organismo, né? Como eu já falei para vocês, falaremos sempre também sobre efeitos desejáveis ou efeitos indesejáveis, que é o que está lá completamente relacionado com a questão do efeito colateral ou efeito adversos a medicamentos. Então, sempre que falarmos em farmacologia, né, que falarmos em mecanismo de ação, nós vamos sempre estar fazendo essa relação com também, né, os efeitos colaterais ou efeitos indesejáveis que esses fármacos, essas drogas, elas podem vir a produzir no nosso organismo. Né? Então, o que seria fármacos? Né? Nós sabemos que os fármacos são aquelas substâncias, né? A droga, quando ela tem uma propriedade farmacêutica. Né? Eles nem sempre logram o resultado desejado para cada organismo. Então, tem pessoas que começam a fazer a utilização de um medicamento e, com o passar do tempo, né, uma semana, 2 semanas, percebe que aquele medicamento não está surtindo efeito no seu organismo e é necessária a substituição por um outro. Então, muitas vezes ele só alcança o alívio, o consolo do paciente, né? Nós temos casos de paciente em estágios terminais de algumas patologias que fazem uso dos medicamentos apenas para o alívio da dor, né? E do ponto de vista histórico, existem relatos também bem antigos, né, sobre o tratamento de drogas para enfermidades. Então, isso hoje também ainda costumeiramente acontece. Então, quando os fármacos eles vão produzir efeitos desejáveis no nosso organismo, né? Quando eles são utilizados para prevenção de algumas patologias, para o tratamento de outras e para a cura. Né? Nós sabemos que existem pessoas que fazem uso de medicamentos apenas para o tratamento. Né? Existem doenças que não têm cura, que são chamadas de doenças crônicas. Tá bom? Então, quando o fármaco produz efeito desejado no nosso organismo, quando estes são utilizados para prevenção, tratamento ou cura. Então, quando eles possuem efeitos indesejáveis, né? Quando a pessoa ela pode vir apresentar, né, edemas no corpo, irritação, tá certo? Reações alérgicas, insônias. Quando mesmo ele pode trazer para o organismo dilatação ou relaxamento de pupila, tá certo? Alucinações, né? A gente vê aí questões de alguns caminhoneiros que precisam fazer uso de substâncias, né, conhecidas como... Ai, meu Deus, agora... os arrebites, né? As substâncias que muitas das vezes causam esses efeitos alucinógenos por realmente atingir, nós sabemos que esses fármacos atingem diretamente o nosso sistema nervoso central, tá certo? Existem casos, olha, isso aqui são fármacos anabolizantes, né? Eu já conheci exemplos de pessoas que vieram a apresentar esse tipo de reação, né? Até necrosar a pele e o tecido. Existem fármacos que podem fazer com que o paciente ele venha a ter um aumento de peso, como outros podem fazer com que o paciente venha a ter perca de peso. Né? Tem pessoas, alguns fármacos que são utilizados para o tratamento, são produzidos para o tratamento de uma determinada doença e as pessoas utilizam para outras. Existem fármacos que causam taquicardia, aceleramento, né? Que podem vir a causar inchação de órgãos, que provocar dor de cabeça, né? Boca seca, popularmente conhecido, ansiedade, né, que hoje é o grande mal do século. Muitas pessoas, depois dessa pandemia, também sofrendo com crises de ansiedades, náuseas, diarreias. Então, tudo isso são efeitos indesejáveis que os fármacos eles podem vir a produzir no nosso organismo. Então, os fármacos podem produzir efeitos desejáveis ou indesejáveis. Né? Então, aqui eu trouxe algumas noções básicas para que a gente possa aprender alguns conceitos. O que viria a ser um medicamento? É um fármaco com propriedades benéficas comprovadas por meio científico. Ou seja, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Como assim, Silmara? Né? Tem algumas pessoas que se questionam. Por quê? Porque o medicamento ele tem que ter propriedades benéficas comprovadas cientificamente.
Drogas são substâncias que modificam a função fisiológica com ou sem intenção benéfica, né? Nós já sabemos, como eu já citei para vocês, existem as drogas lícitas, né, que nós vamos falar agora, como o álcool, o cigarro, e temos também as drogas ilícitas, né, que são as proibidas, a maconha, a cocaína. A questão aqui da maconha, né, que hoje a cannabis é muito utilizada, né? Já existem até alguns artigos que comprovam o seu uso medicinal. Só que liberada ainda ela não é, tá bom? Mas existem estudos científicos, existem produção de xaropes, até de alguns fármacos, né, fitoterápicos. Nós sabemos como é um derivado de uma planta, né, de origem vegetal. Já existem relatos de mães, de alguns pacientes com algumas patologias que afirmam e que comprovam, né, que o uso da substância ele vem contribuindo de forma significativa para que o seu filho ele venha apresentar, né, melhoria no seu quadro clínico. Então, o que viria a ser um remédio? Substância animal, vegetal, mineral ou sintética produzida, procedimento, né, que vem a ser uma ginástica, uma massagem, acupuntura, banhos, fé, crença, influência, utilizados em benefício à saúde. Então, é aquilo que é movido através da nossa fé, né? O remédio e placebo. Quando vocês forem lá participar de estágios em farmácia, aqui é o curso é de fisioterapia, eu fico pensando que é o curso de farmácia, mas vamos lá para a fisioterapia. Quando se pede para produzir para um paciente um medicamento que ele é um placebo, na verdade, ali naquele medicamento não tem nenhuma matéria-prima, né? A matéria-prima que é utilizada ali é farinha, vamos dizer. Então, a droga, ela não tem, né, princípio ativo. Aquele medicamento é utilizado apenas para que o paciente acredite, né, que ali tem alguma substância fazendo efeito, mas que, na verdade, não tem nenhum princípio ativo. Agora, se ele deixar de tomar aquele medicamento, ele vai vir apresentar várias reações, vai dizer que não está bem. É comprovado cientificamente alguns medicamentos que fazem uso, alguns pacientes que fazem uso de placebo, se deixar de tomar um medicamento, diz que não está se sentindo bem, né? Então, é aquilo também movido através da fé, da crença. Se mudar a cor da cápsula para alguns pacientes, para ele não faz o mesmo efeito. Então, quando vocês ouvirem falar em placebo, é um medicamento, né, de certa forma manipulado em uma farmácia de manipulação, mas que ali dentro não existe nenhum princípio ativo, tá certo? Ele é feito apenas para que o paciente ele acredite que realmente está fazendo uso de um medicamento, de um fármaco. Então, quando se fala em farmacodinâmica, né, eu pedi para vocês pesquisarem pelo que vocês leram aí. A farmacodinâmica vai ser o quê? O estudo dos mecanismos relacionados às drogas que produzem alterações bioquímicas ou fisiológicas no organismo. Então, quando a gente falar em farmacodinâmica, é como a droga, né, nós vamos falar como a droga vai agir no nosso organismo. É propriamente o mecanismo de ação, né? Onde é que ela vai produzir o seu efeito? Qual o sítio de ligação? Qual as enzimas que vão participar desse mecanismo de ação, né? Quais são os receptores? Quais as etapas que essa droga vai passar de absorção, de metabolização para que ela produza o seu efeito farmacoterapêutico, tá certo? Então, quando a gente fala em farmacocinâmica, nós estamos falando sobre o mecanismo de ação dos fármacos, tá certo? Então, quando nós falamos em farmacocinética, Silmara, nós vamos falar sobre todas as etapas, né, que o fármaco percorre no nosso organismo, desde a sua absorção até a sua eliminação. Então, a farmacocinética ela vai estudar o caminho que o medicamento faz no nosso organismo, por onde ele passa, né? Então, não se trata do mecanismo de ação, mas de todas as etapas que a droga faz no nosso organismo, que vão desde a absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Então, é o destino do fármaco, desde a porta de entrada até a porta de saída do nosso organismo. Então, quando falar em farmacocinética, é o que o nosso organismo vai fazer com a droga, né? Então, o percurso da droga no nosso organismo, desde a sua desintegração, a absorção, mas isso estudado através do quê? Do mecanismo de ação, tá bom?
farmacocinética, desde todas as etapas, né, que vão desde a absorção até a excreção. Já a farmacodinâmica é o que a droga faz no nosso organismo. Então, é o mecanismo de ação propriamente dito. Então, aí está mostrando, né, a questão do mecanismo de ação, o exemplo da aspirina, né, que vai ser a inibição da ciclooxigenase, diminuindo os níveis de prostaglandinas para que ocorra a diminuição do processo inflamatório. Então, quando a gente falar em farmacodinâmica, né, nós estamos nos referindo a um mecanismo de ação. Quais as enzimas que vão ser responsáveis para que esse processo ocorra? O que é que elas vão fazer? Vão inibir algum sítio de ligação? Vão inibir, vão potencializar, né, o efeito dessa substância? Como é que vai ocorrer esse mecanismo de ação no nosso organismo? Então, quando nós estivermos falando em mecanismo de ação, nós estamos falando de uma das partes da farmacologia que é farmacodinâmica. E quando falamos sobre as etapas, sobre o caminho, né, que a droga faz no nosso corpo, nós estamos falando em farmacocinética. Farmacodinâmica, né, vai falar sobre o fármaco. Quais os receptores que ele se liga para produzir o seu efeito no nosso organismo. Já a farmacocinética vai falar sobre as ações do organismo sobre o fármaco. Após a administração, todas as etapas que ele passa, desde a absorção até a sua eliminação, como nós já falamos anteriormente. Então, nós vamos falar também, né, sobre efeitos antagônicos e efeitos sinérgicos, né? Quando os fármacos eles vão produzir esses efeitos antagônicos, efeitos contrários, né, que se dá a diminuição de um efeito, que se deve à competição pelo mesmo receptor, né? Quando nós fazemos uso de drogas que competem pelo mesmo receptor, nós podemos aí ter um exemplo de antagonismo, tá certo? Uma ação de antagonismo e a ação de sinergismo, né? Quando um fármaco ele pode aumentar o efeito do agonista por estimular a receptividade do receptor ou inibir enzimas que o inativam no local de ação. Então, após a utilização de fármacos, nós podemos ver que esses podem produzir efeitos antagônicos, né? Ou efeitos sinérgicos, que são efeitos contrários. Com relação às interações farmacodinâmicas, né? O fármaco ele pode aumentar o efeito de um agonista, é onde nós chamamos de sinergismo, né? Quando as ações e relações entre os membros de um mesmo grupo farmacológico ou entre os grupos farmacológicos diferentes se processam na mesma direção, né? Então, sinergismo, eles vão se processar na mesma direção. Exemplo, dipirona mais AS, né? Que vai ter um efeito de adição, AS mais codeína, né, também de somação, e mal, que é a enzima monoaminooxidase, conversora de angiotensina, né, e mal, que é a enzima da Ave Maria, parece que o nome não sai. Pronto. E nós vamos ter também, né, aí outro exemplo, a imal mais a tiramina, né, que vai ter também o efeito de potencialização, tá bom? Então, os fármacos, eles podem também diminuir o efeito de outro, né, quando nós chamamos de reações antagônicas, quando eles estão agindo na mesma direção. Quando as ações e relações entre os membros de um mesmo grupo farmacológico ou entre grupos farmacológicos diferentes se processam em direções contrárias, direções antagônicas, tá certo? Sinérgicas, mesma direção, ocasionando a redução do efeito de um fármaco pela ação do outro. E só para corrigir, né, a questão da imal, que quase não sai, são os inibidores da monoamina oxidase. Como o próprio nome já diz, que quase não saía.
também essas interações farmacocinéticas, né? Um fármaco, ele altera a velocidade ou a excreção de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco, né? Aí nós vamos falar quando o fármaco ele atinge a concentração sérica máxima no nosso organismo, né? Quando esse fármaco leva quanto tempo para que ele produza essa concentração máxima, né? Nós vamos falar sobre tempo de meia-vida e sobre quantidade total do fármaco, né? Quanto tempo leva para esse fármaco ele ser excretado do nosso organismo completamente. Então, falando um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. O que viria a ser a absorção, né? Para chegar na nossa circulação sanguínea, o fármaco ele deve passar por alguma barreira dada pela via de administração, que pode ser cutânea, subcutânea, respiratória, oral, retal ou muscular. Ou pode ser inoculado diretamente na circulação pela via intravenosa, sendo que neste caso não ocorre absorção, pois não atravessa nenhuma barreira, caindo diretamente na circulação. A exemplo disso, nós temos os fármacos intravenosos, né, e os fármacos sublinguais, que não passam por metabolismo de primeira passagem, sendo assim, eles não passam por esses processos de absorção, eles caem diretamente na corrente sanguínea, por isso que o efeito é imediato. Então, algumas barreiras, né, para a via de administração são a via cutânea, subcutânea, respiratória, oral, retal e muscular. A distribuição. Uma vez que o fármaco cai na corrente sanguínea, por suas características de tamanho e peso molecular, carga elétrica, pH, solubilidade, capacidade de união e proteínas, ele vai se distribuir pelos distintos compartimentos corporais, né? Que essa distribuição ela também vai ser diferente de acordo com o fármaco que está sendo utilizado. Metabolismo, né? Muitos fármacos eles são transformados no organismo por ação de alguma enzima. Né? Essa transformação ela pode consistir em degradação, onde o fármaco né, ele vai passar por diversas etapas, sejam essas de oxidação, de redução ou hidrólise, né? Ou em síntese de novas substâncias, como parte de uma nova molécula. Pode surgir novas substâncias quando essas se conjugam, né? Quando essas se associam, podendo vir aí também a produção de uma interação medicamentosa. Excreção. Finalmente, o fármaco ele vem a ser eliminado no nosso organismo por meio de algum órgão excretor. Os principais são rins e fígado, através da bile também, mas também são importantes a pele, as glândulas salivares e lacrimais. E ocorre também a excreção pelas fezes. Então, os fármacos eles podem ser absorvidos por diversas vias, né? O principal órgão responsável pela excreção de fármacos são os rins, mas o fígado também faz essa excreção. E vemos aí também que a pele, né, ela pode ajudar na excreção de fármacos, as glândulas salivares, através da lágrima, e também alguns são excretados do nosso organismo, do nosso corpo, através das nossas fezes. Então, quando se fala em medicamentos, né, os medicamentos eles têm a dose mínima, a dose máxima, a dose tóxica e a dose letal. Então, o que viria a ser a dose mínima? É a quantidade mínima necessária para que aquele fármaco ele venha produzir algum efeito no nosso organismo. Então, qual o mínimo desse medicamento que eu posso utilizar, mas mesmo assim ele vai fazer efeito? Né? A dose máxima é a quantidade máxima. Um exemplo, quantas gotas desse medicamento eu posso tomar para que eu não venha apresentar reações indesejadas, né? Então, quantos comprimidos, quantas cápsulas desse medicamento eu posso tomar por dia ao máximo, mas eu não venho apresentar esses efeitos indesejáveis. Então, os medicamentos também, quando utilizados, podem promover efeitos tóxicos, né? Quando passa da quantidade que deve ser administrada no nosso organismo, e também dose letal, né? Quando a pessoa faz uso de medicamentos e ela pode vir a óbito por conta dessa ingestão de forma irracional. Como eu falei para vocês, dificilmente alguém que faça a utilização de medicamentos, né, e que esses sejam absorvidos por via oral, dificilmente essa pessoa vai conseguir vir a óbito, né, vai ter uma quantidade de dose letal. Por quê? Porque a grande maioria dos fármacos absorvidos por via oral, eles vão ter que passar por todas aquelas etapas de metabolização, de absorção. Então, antes que eles passem por essas etapas, na grande maioria das vezes o paciente ele já vem
ele já é socorrido, né, no qual acontece uma lavagem gástrica com carvão ativado nas unidades de saúde, e esses medicamentos eles são retirados do nosso organismo sem que sejam completamente absorvidos. Então, a dose mínima é a quantidade mínima do medicamento, mas que ele consegue fazer efeito no nosso organismo. A dose máxima é o máximo daquele medicamento que eu posso utilizar num dia, né, que o nosso corpo, a nossa corrente sanguínea não pode ultrapassar essa dose. A dose tóxica é quando traz efeitos indesejáveis que não são esperados, que não são legais, que não devem ser apresentados no paciente. E a dose letal é quando pode vir fazer com que o paciente ele venha a óbito, né? Geralmente, nesses casos, é quando são de medicamentos administrados na nossa corrente sanguínea. Quando diferenciar um remédio de um veneno? Então, todas as substâncias elas podem se tornar veneno, né? Não existe nenhuma que não seja. O que vai diferenciar um remédio de um veneno é a dose, tá bom? Então, lembrar sempre que, por isso que existe aquele ditado, né? Tudo demais é veneno, porque as drogas, também os fármacos utilizados de forma irracional, de forma indiscriminada, elas podem sim se tornar veneno para o paciente. E em caso de alguns medicamentos, promover sim o óbito também daquele paciente. Então, existem, né, alguns questionamentos que eu gosto de sempre trazer para os meus alunos, de colocar em rodas de conversa, porque é importante que nós saibamos, né? Então, por que nós tomamos remédios? Né, os medicamentos eles podem ser utilizados para reposição, né, de vitaminas, de nutrientes, então, para o fornecimento de elementos carentes no organismo. Exemplo, vitaminas, né? Algumas pessoas fazem uso de medicamentos para reposição de vitamina D, né? De sais minerais, de proteínas, reposição hormonal, né? Algumas mulheres aí que têm hipotireoidismo, né? Precisa estar tomando essa questão do iodo. Tem mulheres também que após entrarem na menopausa, né, por ter a quantidade reduzida de hormônios no nosso organismo. Mulheres também que fazem cirurgia de histerectomia e retiram úteros e os ovários, que nós sabemos que os ovários eles são responsáveis por essa regulação hormonal da mulher. Então, geralmente, nesses casos, muitas dessas mulheres precisam fazer essa reposição hormonal. Então, os fármacos podem ser utilizados para reposição, nós já falamos o exemplo da vitamina, né? A vitamina pode ser utilizada para reposição. Vitamina D, vitamina C, né? Nós temos aí com o aparecimento da Covid, foram vendidos, até a gente não encontrava, né? Vitamina C nas farmácias. Sais minerais, proteínas e os hormônios. Para profilaxia, né? Profilaxia é a prevenção de doenças ou infecção. Por isso que existem os soros e vacinas. E eu já citei para vocês na aula anterior qual a diferença, por que é importante tomar vacinação, né, para que a gente tenha o nosso corpo com os anticorpos produzidos, para que quando o nosso corpo ele venha a entrar em contato com algum vírus, micro-organismo, bactéria, o nosso corpo ele já tem aqueles anticorpos prontos, produzidos, né, por isso a importância da vacina. E o soro, né, que é para algo imediato. Nós sabemos que lá já vão ter os anticorpos prontos para ajudar a combater de forma rápida, né, esses seres invasores do nosso corpo. Os remédios eles também são utilizados para tratar infecções, a exemplo dos antibióticos. Como eu falei na aula passada, né, citei para vocês, diz que os antibióticos, anteriormente, eles eram utilizados de forma indiscriminada. Por isso, né, que hoje, esses medicamentos eles só podem ser dispensados, comercializados com a apresentação de uma prescrição médica. Por que, Silmara? Porque em caso de apenas uma reação alérgica, uma inflamação, né, não se faz necessário o uso de antibiótico. Esse só deve ser feito, só deve existir a necessidade quando o paciente realmente ele está cometido por alguma infecção. Outra coisa que deve ser lembrada, alertada, né, que vocês devem saber. Quando uma pessoa está fazendo uso de antibiótico, ela também tem que fazer esse uso, né, pelo período correto. Então, o que significa isso, o período correto? Tomar o medicamento certo, pelo tempo certo, na dose certa. Então, geralmente, os antibióticos, né, os médicos recomendam o uso de 7 dias. Então, tem pessoas que tomam 3 dias, melhorou, interrompe o tratamento, para de tomar. Não, Silmara, já tô boa, já fiquei boa, para de tomar a medicação. E isso faz com que o nosso organismo ele crie resistência. Quando eu for tomar novamente aquele medicamento, ele não vai fazer o mesmo efeito no meu organismo, porque o vírus ele vai estar ali apenas inativo. Então,
o antibiótico ele não foi utilizado de maneira certa e não conseguiu realmente matar, eliminar aqueles micro-organismos do nosso corpo. Então, ele vem, quando ele se apresenta, né, ele vem de uma forma mais potente. Então, por isso que esses medicamentos hoje, né, os antibióticos, eles só podem ser prescritos, dispensados nas farmácias e nas drogarias com a apresentação da receita médica. Por quê? Por conta do uso irracional, para evitar, assim, resistência aos medicamentos. Tomamos remédios também para o tratamento de câncer, né? Existem pessoas que fazem uso realmente de quimioterapia, são chamados quimioterápicos, né? Que vão ajudar as pessoas nesse tratamento. Então, para o bloqueio temporário de uma função normal, né? Um exemplo, nós temos os anestésicos gerais e locais, quando as pessoas elas vão passar por procedimentos cirúrgicos ou pequenas cirurgias, né? Elas fazem uso desses anestésicos. E os anticoncepcionais também bloqueiam temporariamente, né, a nossa ovulação. Então, por isso que é importante as mulheres que fazem uso, né, fazer o uso contínuo, porque na medida que você deixa de utilizar de forma regular, os níveis hormonais do nosso organismo, eles oscilam e podem vir a cair, fazendo com que ocorra uma gravidez indesejada. Né? Então, eu digo, só engravida, muitas vezes eu digo, só engravida quem quer. Pode até acontecer, né? Porque nós temos métodos contraceptivos para o antes, para o durante e para o após. Pode acontecer casos de mulheres engravidarem na troca de anticoncepcionais. E os médicos orientam, né? Que durante a troca, a mulher, geralmente, ela faça o uso por 1 ou 2 meses, né? Para que nós sabemos que os anticoncepcionais, eles possuem hormônios, né? Então, na medida que você deixa de tomar, de fazer uso, os níveis hormonais, eles oscilam no nosso corpo. E isso pode fazer com que a mulher venha a engravidar. São utilizados também para correção de uma função orgânica desregulada. Exemplos, cardiotônicos, né, na insuficiência cardíaca congestivas. A hidrocortisona, na insuficiência da suprarrenal. E a insulina também para diabéticos, né? Tem pessoas que estão lá que precisam fazer uso de insulinas para fazer com que, né, essa quantidade da diabetes ela esteja controlada no seu organismo. Então, por que tomamos remédio? Né, eles também podem auxiliar em alguns diagnósticos, tá certo? Um exemplo dos radiofármacos. Nós também temos pessoas, né, que precisam, um exemplo, existem alguns exames também que para o paciente ele precisa fazer o uso de alguns medicamentos. Quando o paciente ele vai passar por uma ultrassom abdominal total, né, geralmente os médicos recomendam que ele faça o uso de Luftal para eliminar os gases e ajudar no diagnóstico. Então, os remédios podem ser utilizados para esse auxílio de diagnóstico. Fatores que modificam a dosagem. Então, de acordo com a idade do paciente, o sexo, as condições que o paciente se encontra, os fatores psicológicos, a temperatura corporal, os métodos de administração, os fatores genéticos e o peso corporal, né, as doses dos medicamentos, elas vão alterar e oscilar para os pacientes, tá bom? Então, se eu tenho uma criança, eu tenho que observar a quantidade de medicamentos que eu posso utilizar naquela criança. Se eu tenho um adulto, eu tenho que ver quantas gotas, né, por quanto tempo. Então, esse ajuste de dose, ele também vai modificar de acordo com a idade e o sexo do paciente, condições, né, como aquele paciente se encontra, os fatores psicológicos, a temperatura corporal, o método de administração, os fatores genéticos e o peso, né, pacientes que têm um peso mais elevado, geralmente a dose do medicamento também precisa ser maior. Então, os medicamentos eles podem ter ação local ou ação sistêmica. Quando esses vão ter ação local? Quando a medicação ela age no local onde é administrada sem passar pela corrente sanguínea. A exemplo, as pomadas e os colírios. Quando os medicamentos eles possuem ação sistêmica, né? Isso significa dizer que a ação é primeiramente absorvida e depois ela... Encontrei isso na internet sobre aí significa... entra na corrente sanguínea para atuar no local
desejado. Um exemplo, nós vamos ter os antibióticos. Então, a ação sistêmica, né? Entra no nosso organismo para que depois ele vá para o local desejado. Então, os medicamentos, os fármacos, eles podem ser absorvidos por via oral, por via sublingual, por via retal, por via intramuscular, intradérmica, endovenosa, inalatória, ocular, intranasal, né? Isso inalatória também. Nós sabemos que o fármaco, os medicamentos, eles vão diretamente para a corrente sanguínea e via vaginal. Com relação às interações medicamentosas, né? Eu já adiantei para vocês, disse que era um assunto que nós também iríamos falar muito. Então, o que viria a ser uma interação medicamentosa? É um efeito clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou agente químico ambiental. Eu até disse para vocês, bebidas, alimentos, né, plantas, tudo isso pode fazer com que ocorra uma interação medicamentosa. Quando dois medicamentos são administrados concomitantes, né, de maneira no mesmo período, um paciente, ele pode agir de forma independente ou interagir entre si, com o aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou tóxico de um ou de outro. É como eu falei para vocês. Eles podem agir de forma independente, cada um conseguir, né, o seu efeito, agir lá só apenas no local desejado, mas eles podem também ocorrer a competição pelo mesmo local para que ocorra a sua absorção, para que ocorra a sua distribuição, fazendo assim com que a eficácia do medicamento ela venha a ser comprometida, tá bom? Então, pode potencializar o efeito, mas também pode bloquear o efeito de um dos medicamentos, ou dos dois. A administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica no que diz respeito à ação, dosagem, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração de drogas. Mas é só o enfermeiro que precisa saber disso? Não. Todos os profissionais da saúde precisam saber sobre medicamentos, né, sobre prescrições, porque essas passam na mão de todos. Então, aqui existem algumas abreviações que são utilizadas em prescrições e é necessário que todos nós saibamos, tá bom? Então, ACM, que significa a critério médico, APOMP, que significa ampola, isso pode vir lá nas prescrições que os médicos enviam também para vocês, fisioterapeutas, tá certo? CAP, que significa cápsula, COL, que significa colírio, CPO-COMP, que significa comprimido, CPM, conforme prescrição médica, CR, creme, DG, drágeas, ENV, envelope. Então, são algumas abreviações, né, que nós precisamos saber. EV, endovenoso, FL, flaconete, FR, frasco, G, grama, né, que é diferente de gotas. Gotas é GT ou GTS. H, horas, né, a abreviatura de horas. IM, intramuscular, né, via intramuscular. IV, via intravenoso. KCl é o cloreto de potássio. KG é quilograma. L, litro. MCG, micrograma. MG, miligrama. MG, magnésio. MIN, minuto. ML, mililitro. NaCl, cloreto de sódio. NPT, nutrição parenteral total, né? Não sei se eu falei para vocês, existem a nutrição parenteral também. É uma atividade farmacêutica, tá certo? Está aí também diretamente ligada com a farmacologia, né? Em caso de pacientes que não conseguem se alimentar, que estão hospitalizados, internados em UTIs, que não têm condição de se alimentar, eles são nutridos através de bolsas, né? Nessas bolsas, elas possuem todos os nutrientes que o paciente precisa. E o responsável pela manipulação também é um farmacêutico, né? Tem que garantir que o paciente ele vai estar realmente nutrido, né? Que toda a composição nutricional que nós precisamos, né? Ele consiga também através dessas sondas, essas bolsas de nutrição parenteral. Sondas não, essas bolsas. PM, pomada. SEG, segundo, SN, se necessário, SC, subcutâneo, SF, solução fisiológica, SG, solução glicosada, SGF, soro glicofisiológico, SL, sonda
SL sublingual, SNE, sonda nasointeral, SNG, sonda nasogástrica, SOL, que é solução, SP, supositório, SS, suspensão, SY, spray, SB, tubo, UI, unidades internacionais, VD, vidro, VO, via oral, VR, via retal, XR, xarope. Então, aí são algumas abreviaturas que faz necessário que todos os profissionais da saúde conheçam, né, um pouco sobre elas. Então, quais os cuidados que todos os profissionais, né, devem ter, principalmente aqui quando se refere ao pessoal também da enfermagem, na administração de medicamentos. Então, a preparar uma bandeja de medicamentos, fazê-lo atentamente e não conversar, né? Isso serve para toda a equipe. Lá vai estar enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta. Então, tem que ter cuidado, né? Cada um realizar a sua atividade para não atrapalhar nesse momento. Ler com atenção a prescrição médica em caso de dúvidas, esclarecê-las antes com profissionais. Só quem pega a prescrição são os farmacêuticos? Não. Eu já vi prescrições direcionadas, existem prescrições direcionadas para os fisioterapeutas também, tá bom? Lá nas clínicas, quem trabalha com reabilitação, quem for trabalhar com pilates, né, para acompanhamento, vem prescrição do médico de acordo com o paciente, como deve ser feito, né, os cuidados naquele paciente, tá bom? Em clínicas de reabilitação, como deve ser, né, o tratamento com aquele paciente. Então, ler as prescrições, em caso de dúvidas, esclarecê-las. Quando for fazer uso de medicamento, ler o rótulo e a bula atentamente. Ah, Silmara, eu não vou ler uma bula não, porque senão eu vou endoidecer. Mas caso aconteça algo inesperado com você, é necessário que você leia a bula para saber se ali é um efeito colateral ou um efeito adverso ao medicamento. Colocar a identificação no medicamento antes de colocá-lo na bandeja, né? Isso é para pessoas que trabalham lá nas farmácias hospitalares, né, quando vão fazer essa divisão. Não tocar diretamente em comprimidos, cápsulas e drágeos, né, é necessário pegar ou com papel, para que não ocorra a contaminação. Identificar o paciente, né, antes de administrar o medicamento, antes de realizar alguma atribuição, né, antes de realizar alguma técnica. Lembrar a regra do 9/6, né, a gente vai falar um pouquinho o que são essa regra do 9/6 para impedir que ocorra algo de errado. Checar a prescrição e o horário que o remédio foi dado, né, rubricando ao lado. E quando o medicamento, por algum motivo, deixar de ser dado, colocar o horário e anotar no prontuário, né, seja por falta ou porque o paciente não teve condições de fazer o uso do medicamento. Então, cuidados na administração, né, deve-se conhecer a ação do fármaco no organismo. Então, por isso que nós estudamos farmacologia. A dosagem e os fatores que modificam, né, essa ação. Quais as vias de administração, né, conhecer sobre também a absorção e a eliminação do mesmo. Então, o que viria a ser essa regra dos 9/6, né? Então, verificar o paciente certo, se ele está fazendo uso do medicamento certo, na dose certa, na via certa, hora certa, tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. Ah, Silmara, eu como fisioterapeuta preciso saber isso? Preciso. Porque geralmente o paciente está lá fazendo fisioterapia com você, mas ele faz uso de medicação. Então, é indicado também que nós orientemos os nossos pacientes para até contribuir, né, de forma significativa na sua evolução durante um tratamento. Então, o que viria a ser um erro, né? Dano é referido como prejuízo temporário ou permanente da função ou estrutura do corpo, física, emocional ou psicológica, seguida ou não de dor, requerendo intervenção. O que vem a ser um erro na medicação, né? Erro na medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente. Enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Então, nós devemos ter muito cuidado nessa questão de erros de medicamento, erros de prescrição, porque quem vai sofrer com isso não é só o paciente, claro que ele é o mais prejudicado, mas os profissionais também que estão envolvidos, que nós não iremos conseguir ver a evolução do quadro clínico dos mesmos, né? Então, o erro, ele pode ser por omissão, né? Qualquer dose não administrada até o próximo horário de medicação. A administração de um medicamento não autorizado, né? Administrar um medicamento ou dose de medicamento não prescrito pelo médico. De dose extra, né? Administrar de uma ou mais unidades de dosagem, além daquela prescrita pelo profissional responsável. Erros referentes à via, né? Tem que ter cuidado. A administração pela via errada ou por
via que não for a prescrita, erros com a dosagem, né, a administração do medicamento em doses diferentes daquelas prescritas pelo médico, erros devido ao horário incorreto, né, tem que ter cuidado de administrar medicamento fora de horários predefinidos pela instituição ou que não estão na prescrição, erros devido ao preparo incorreto do medicamento, então medicamento incorretamente formulado ou manipulado, né, como na diluição, ou reconstituição incorreta ou inexata, né, também pode fazer com que ocorra um tipo de erro, falha ao agitar as suspensões, diluição de medicamentos que não permitam esse procedimento, mistura de medicamentos que são físico ou quimicamente incompatíveis e embalagem inadequada também pode fazer com que, né, os profissionais venham a cometer erro. Então, o que seria tempo de meia-vida? Como eu já adiantei para vocês no início, né? Tempo de meia-vida em farmacocinética representa o tempo gasto para que a concentração plasmática, a quantidade original de um fármaco no organismo, se reduza à metade. A concentração decresce em 50% do valor que tinha no início do período. Então, quando eu digo que o medicamento ele deve ser tomado de 8 em 8 horas, é porque quando passou 8 horas, eu só tenho 50% daquele medicamento no meu organismo. Então, por isso que eu já tenho que fazer a reposição, tá bom? É o tempo necessário para que o nível do medicamento no sangue caia pela metade. Ou seja, se é de 8 horas, após o seu organismo absorver a dose, dali a 8 horas vai ter metade da concentração do medicamento no seu organismo. 8 horas depois, né, já vai ter mais o quê? Se tinha metade, só vai cair pela metade, né? 1/4. Mais 8 horas vai cair para 1/8. E assim a concentração vai. Então, por isso a reposição. E é dessa maneira também que nós aprendemos a fazer o desmame dos medicamentos, né? O desmame é quando uma pessoa faz uso de um medicamento de forma contínua para que depois ela venha deixando, ela vai reduzindo a dose até que nosso organismo, né, o nosso corpo, ele aceite aquela redução, que não pode ser feita de forma imediata. Aí aqui eu tenho algumas curiosidades que eu vou querer que vocês respondam no caderno para que a gente venha a debater. Quero que vocês respondam. Por que não devemos tomar alguns medicamentos junto com alimentos? Por que devemos tomar certos medicamentos junto com alimentos? Vocês vão pesquisar e vão anotar no caderno de vocês. A próxima. Por que os medicamentos sublinguais têm efeito imediato? Por que as injeções têm efeito imediato? Por que não devemos triturar os comprimidos para tomá-los? Por que não é indicado dividir um comprimido pela metade? Porque o medicamento genérico é mais barato que o medicamento de marca de referência. Porque o medicamento similar é mais barato que o genérico. Então, vocês vão pesquisar, vão responder, mas a gente vai discutir também sobre isso, tá bom? Então, para que vocês reflitam um pouquinho também sobre o que nós falamos hoje. Não é porque uma medicação funcionou bem para um que terá o mesmo efeito para outro. Isso traz um risco muito grande de complicações. Então, porque eu tomei um medicamento, ele foi bom para mim, ele fez efeito, rapidamente eu consegui recompor o meu estado físico, a minha saúde, não é porque isso aconteceu que eu devo recomendar o uso desse medicamento e indicar outras pessoas que façam uso do mesmo. Nem os farmacêuticos, que são os profissionais que mais estudam sobre medicamentos, sobre mecanismo de ação, podem estar indicando, né? Quem tem que fazer essa indicação é o médico, de acordo com o quadro clínico do paciente, de acordo com a análise do paciente, o histórico do paciente e os medicamentos que ele também faz uso, tá bom? Então, nada de indicar um medicamento que você faz uso para outras pessoas. Ah, Silmara, mas pode dar certo? Pode, mas também pode dar errado. E isso também é um dos fatores que faz com que ocorra também a automedicação, né? O uso de medicamentos de forma indiscriminada, tá bom? Posso, Silmara, às vezes a gente até orienta, indica para outra pessoa, mas não é o correto. Por quê? Porque ela pode ter outras patologias, né? E nós sabemos que isso vai sim intervir, pode fazer uso de outros medicamentos, intervir ou naquele que você está utilizando, indicando, ou no que a paciente já faz uso. Então, as mãos que ajudam a curar também podem matar por desconhecimento. Então, quando se fala em medicamentos, em farmacologia, em mecanismo de ação, em medicamentos, é algo muito importante, né? E como farmacêutica,
eu indico para todas as pessoas, para todos os pacientes que também confiam em mim, que eu gosto de acompanhar, né? Como eu já falei para vocês hoje, né, a farmácia clínica, ela está muito em alta aí nas grandes farmácias, então a gente consegue fidelizar muitos pacientes, né? Muitos clientes, através justamente dessa confiança, né? Que eles conseguem através desse nosso acompanhamento, mas da mesma maneira que a gente pode fidelizar pacientes, nós também podemos distanciar pacientes, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que assistam, revejam. Dúvidas, no final da aula, estarei no WhatsApp por alguns minutos para que a gente possa tirar essas dúvidas e depois iremos comentar justamente sobre isso que nós falamos dos questionamentos que eu deixei para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite.